Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso livrinho Responsabilidade, de Joana de Ângeles. Hoje seguimos com o capítulo 8, Tranquiliza-te em Deus. E a passagem evangélica: Eu vim para que elas, as ovelhas, tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Aqui, Jesus faz referência que a vinda dele foi para que tenhamos vida. Lembrando que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através dele, dos seus ensinamentos. E que ele traz para nós a vida, mas não é uma vida qualquer. Uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida em comunhão com Deus, pertinente a este capítulo. Vamos nos tranquilizar em Deus, acalmar as nossas agitações, as nossas aflições. Quando constataste que os teus planos não se realizavam conforme os havia estabelecido, caíste em depressão. Por que não recebeste a divina resposta de acordo com o que solicitaste? Tombaste em desânimo. Como não frutescessem os teus anelos dentro da programação que propuseste, tropeçaste na revolta. Agora que se passaram aqueles dias mais ásperos, fazes um retrospecto mental e constatarás que, em verdade, tudo quanto se te configurava como excelente não passava de aflição e que a felicidade, então entrevista, era apenas ilusão, que te jungiria a sombra densa e a equívoco lamentável. Ela faz uma pausa e vamos fazer a nossa reflexão. Quantas vezes nós nos deparamos com situações desta qualidade, e que os nossos planos não se realizam conforme nós planejamos. Então, aquilo que nós queremos não acontece. A resposta que a gente quer não chega ou não vem de acordo com o que nós queríamos. Então, todos os acontecimentos na vida que ocorrem da forma como devem ser, mas não como a gente gostaria que fosse, porque pensar nesses dois aspectos. A vida é o que ela é. Ela transcorre da forma como ela deveria ser, mas ela vai sendo definida pelas nossas escolhas, pelas nossas condutas. Então, o que eu faço hoje vai interferir ou vai determinar no meu amanhã, no meu futuro. Se eu me proponho, estava até conversando aqui com os meus pais, se eu me proponho a fazer um curso, estudar, tendo em vista fazer algum concurso, ter algum emprego, algum trabalho, então eu estou fazendo algo do meu presente visando meu futuro. Eu vou poder ali de certa forma, e conduzindo para que algumas coisas aconteçam. Agora, pode ser que ela não aconteça exatamente da forma como eu gostaria que fosse. Então, eu posso estudar e na hora não ter o concurso almejado, ou ter o concurso e ter pessoas mais bem preparadas do que eu, que ficaram com a vaga,
ou aquilo tudo que eu estudei não foi de utilidade. É preciso entender que nessas situações, muitas vezes, quando a vida não fornece aquilo que a gente gostaria de receber, podemos cair em depressão, em desânimo ou em revolta. São os 3 aspectos aqui que ela coloca. E ela pede para que a gente faça uma análise, né, um retrospecto mental, e é muito interessante porque eu tenho feito isso. Vamos fazer uma avaliação da nossa vida, dos nossos momentos, e muitas ocasiões em que julgávamos felizes, satisfeitos, havia ali um momento de ilusão, né? Quando as nossas aspirações, os nossos desejos são por vezes atendidos, nem sempre significa que aquilo de fato representa a felicidade, né? Pode ser uma situação de ilusão ou um caminho equivocado que eu tenha tomado, me desviando do real propósito que seria a minha vida. Com a experiência que ora te assinala a existência, não te precipites em solicitações apaixonadas, nem crives a bondade de Deus com apelos exorbitantes. Coloca-te em sintonia com o bem e pede paz de espírito, oportunidade de serviço, sentimentos de amor e dádivas de espiritualização, desde que as coisas e ambições mundanas ficam, não raro, retendo os seus possuidores nas malhas de soezes perturbações. Então, ela nos dá aqui em outro momento aqui do capítulo, ela faz com que a gente tenha aqui uma atenção para que a nossa atitude não seja de ficar pedindo a Deus, né, fazendo apelos exorbitantes, exagerados, recorrendo a Deus, recorrendo à espiritualidade, para que resolvam o nosso problema ou para que atendam todos os nossos desejos. O que nós precisamos fazer, e ela orienta, é sintonizarmos com o bem e pedir a paz de espírito. Esse é um trabalho de conscientização, do despertar do espírito para a sua realidade que é espiritual. Começar a fazer essa sintonia com o bem. Buscar a paz do espírito. O que seria a paz do espírito? É aquela que o espírito ele não vai se afligir com aspectos materiais, com as realizações materiais. Ele, antes de se preocupar, por exemplo, até com a saúde do seu corpo físico, ele se volta para o equilíbrio da vida, né? Para o seu bem-estar espiritual, essa paz, esse bem-estar espiritual, para a saúde espiritual, e vai se refletir no corpo físico. Isso faz lembrar a vida de Chico. Chico foi uma pessoa que tomava os remédios, cuidava da sua saúde física. Ele mesmo dizia que, para dar o exemplo, como as pessoas recorriam a médicos no plano físico, ele também recorreria aos médicos, tomando as medicações, fazendo cirurgia, e não só para os cuidados espirituais. Isso também havia ali o cuidado com ele, mas
ele tratava, ele tinha as suas dores físicas, mas ainda assim ele olhava a vida com muita graça, com muita alegria, ele gostava de viver, se dedicava ao trabalho, então ele fazia aqui, como ela fala, oportunidade de serviço, sentimento de amor, como, por exemplo, o Chico amava o que fazia, amava todos aqueles que o procuravam, ele sentia as vibrações que vinham até ele, as vibrações de dor, de desamparo, de aflições, porque as pessoas iam procurar quem as consolasse. É justo fazer isso? É, mas como ela nos alerta, cuidado com essas petições, ficar só buscando de fora, né? Buscar os cuidados de alguém de fora, alguém que dê a resposta, alguém que dê a solução. Nós precisamos fazer esse trabalho, né, em nós mesmos, para que a gente não caia então, nessas malhas da perturbação. Quando a divindade nega a concessão de algo que se lhe roga, certamente está concedendo o que é de mais utilidade e melhor para o progresso do espírito, que cumpre evoluir. Então, Deus atende todos os nossos pedidos? Não, assim como um pai e uma mãe não atendem todos os pedidos de um filho. Se assim o faz, ele não está educando bem esse filho, que vai crescer achando que tudo que ele quer, ele tem. A gente tem que educar os nossos filhos para viver em sociedade, para uma vida que dá o sim e também dá o não. Quando nós pedimos algo, e muitas vezes a gente pede algo que não é útil ou não é apropriado para a nossa evolução, Deus vai nos dar o sinal de que aquilo não é o melhor caminho para nós. Por vezes a gente vai até receber o que pede, né, ter essa concessão para ser experimentado. Mas, em geral, a gente tomba nas perturbações quando não estamos preparados para vivenciar determinadas experiências que nos levam, né, a outros caminhos que não o da evolução, porque o caminho, né, o nosso destino aqui, nosso propósito de vida aqui enquanto encarnados, constitui evoluir. Então ela fala, tranquiliza-te, portanto, em Deus e alegra-te. Um capítulo bem curtinho, mas fundamental, e eu acabava de fazer essa reflexão aqui com meu marido, ouvi as palavras dele, e quando me deparei com a página, é exatamente isso. Por situações na vida, passamos por aflições, por angústias, muitas vezes a gente não se resigna. O que acontece? A gente cria uma revolta, a gente se culpa, se lastima, não se olha com amor, mas se olha com um sentimento de autopiedade. Esse autopiedade, a gente pode até fazer um contraponto com a compaixão, por questões de palavras, mas é bom que a gente possa trabalhar alguns sentidos e deixar alguns termos definidos. Há muitos estudos que colocam a empatia e após a empatia, que na verdade não é se colocar no lugar do outro, mas é sentir como o outro, né? É sentir aquilo que o outro está sentindo. A empatia porque eu não posso de fato me colocar no lugar do outro e sentir exatamente o que o outro está sentindo ou vivenciando. Isso não dá. O que o outro está sentindo e pensando e vivenciando é dele, é exclusivo. Mas a empatia faz com que eu me conecte
e eu possa ter uma compreensão do que ele está passando. Então eu me coloco ao lado e não no lugar. Eu me coloco ali, próximo e ofertando ali o meu entendimento, o meu carinho, o meu ouvido, né, para escutar, pensar junto, trocar ideias. Então, a empatia, ela pode ser ampliada, vamos dizer assim, esse sentimento aprofundado num grau de compaixão. Na compaixão, eu compreendo tanto aquela pessoa, o que ela passa, o que ela sente, que não há julgamentos, não há julgamento de valor. Simplesmente há uma aceitação, um reconhecimento e nesse exercício assim da empatia, né, de me conectar ali, me propondo até ajudar. O que acontece muitas vezes? Que a gente coloca, ao invés de viver esse sentimento, né, de compaixão, de compreensão, vivemos um sentimento de piedade. Na piedade vai lembrar aquela expressão, né, de sentir pena. Então eu sinto pena de alguém. Quando eu faço isso, há uma certa depreciação. Eu vejo aquela pessoa como uma coitadinha, uma vítima. Então, essa postura é diferente da postura da compaixão e ela também vai ocorrer com a própria pessoa. Eu posso ter um olhar para mim em que eu tenho compaixão, em que eu passo a me amar, em que eu me compreendo e eu até me resigno com as dificuldades que eu enfrento, que ainda não tenho ali as soluções possíveis, ou então é um estado que eu preciso aceitar e conviver, porque não tenho ali então, pessoas, por exemplo, com algumas doenças crônicas, como o Chico mesmo, teve que conviver com a sua doença. Ele até brincava, porque ele via com uma alegria a vida. Então ele dizia que ele era casado com duas mulheres, né? As duas mulheres, entre aspas, né? Ele era bígamo. Ele era casado com a dona Angina e com a dona Catarata. Então, eram as duas companheiras, mulheres não, as companheiras da vida dele, que gerava muita dor, né? Ainda assim, ele não se vitimizava, ele não tinha essa piedade, mas ele estava resignado e vivia sem a revolta, sem o desânimo, né? Sem cair em depressão. Muitas vezes, o que nos leva a esse estado de ânimo, né? Porque desânimo, né? Ânimo fala de vida, desânimo é perda da vida. Você vai perdendo a energia vital, você vai deprimindo o humor, deprimindo e vai caindo essa energia. Tá? A gente nasce com uma carga cheia, né? A bateria cheia. E ao longo da nossa vida nós vamos usando essa carga. Em determinados momentos da nossa vida a gente pode descarregar muito por conta disso, né? Tem esses escapes que a gente fica se lastimando, fica se culpando, né? Porque não saiu como eu gostaria, a vida não é como eu quero que seja. Acontece que ela fala, tranquiliza-te em Deus, porque se a gente acredita, mais do que acredita, a gente sabe que Deus, Ele é amor e justiça, tem uma imensa misericórdia com qual Ele age sobre nós, né? Diante dos nossos erros, até os nossos crimes, né? Quando a gente infringe as leis divinas.
mas ele age com tanta misericórdia, né? O olhar de Jesus para nós foi de tamanha compaixão, como ele na cruz dizendo, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o olhar de compaixão. Reconhecer que o outro não sabe o que está fazendo, age de forma impulsiva, age de forma até instintiva, reativa, né? Como fosse mais um comportamento mais animalesco, mais primitivo. Então nós precisamos amadurecer, é um chamado. Então o pai, que ele sabe o que é bom pra gente, ele é amoroso, ele é justo, ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Ele vai nos amparar em todos os momentos. E se assim o é, por que nós iremos nos afligir? Se as nossas aflições acabam sendo oriundas de vontades e desejos que nos levariam a maiores perturbações. Se nós estamos recebendo um chamado muito maior, que a gente precisa apurar os ouvidos para ouvir e seguir, porque nós estamos aqui para um chamado maior, para atender esse chamado de trabalho, de serviço, para adquirir a paz de espírito. Nós viemos para cá para paz de espírito, não ociosidade do corpo e do espírito também. Então, não confundir essas coisas, né? Então, ter compaixão e não ficar com peninha e se vendo como uma vítima. Porque aí essa postura, muitas vezes a gente, na culpa, fica, eu não devia ter feito isso, ou eu não aceito que isso esteja acontecendo comigo. É a gente não reconhecer a nossa real condição evolutiva, tá? As nossas reais condições, até de trabalho, de entendimento. Por vezes a gente quer algo, mas a gente não tem condições de lidar com aquilo. Por vezes a gente não sabe nem o que quer. Então, ficamos a pedir a Deus, pedir a espiritualidade, para que resolvam os nossos problemas, aliviem as nossas aflições, nos dê soluções mirabolantes, quando em verdade o que nós poderíamos pedir e vamos receber de Deus é condições para que a gente consiga compreender a nossa tarefa aqui na Terra, compreender o nosso propósito, compreender que tipo de trabalho, né, de serviço que eu possa me dispor e me desenvolver. Então, é um bom capítulo, curtinho, porque a gente não precisa falar muito. Eu tenho falado aqui para a gente refletir sobre essa passagem, mas os espíritos, eles vão no ponto, vão ali, são assertivos, e nós precisamos, então, refletir sobre isso para que a gente possa continuar caminhando aqui na vida, compreendendo as nossas aflições, para que a gente consiga entrar num estado de paz. E a paz em Deus. Então, tenham todos um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.